A noite em Moscou não dormia, embora os ponteiros do relógio há muito tivessem ultrapassado a meia-noite. Uma névoa espessa rastejava pelas ruas desertas, abafando o brilho dos postes, amortecendo os sons, como se a própria cidade temesse quebrar o silêncio que pairava no ar. No coração do Kremlin, apenas um gabinete permanecia iluminado. As paredes centenárias do palácio refletiam o tremor das lâmpadas, como se o tempo tivesse parado para observar, em suspense, o que se desenrolava ali dentro. Entre mapas, documentos e telas, uma figura se destacava junto à janela, carregando nos ombros o peso de gerações: Vladimir Putin. De costas para os guardas, para os assessores, para o próprio burburinho do poder, seus olhos fixos na Moscou noturna não refletiam a luz, mas o cálculo. Um pensamento profundo, preciso, implacável, não medido em horas, mas em décadas. Sobre a mesa, uma carta da Europa. Não militar, não política, mas conceitual. Nela, não fronteiras ou exércitos, mas rotas digitais, nós econômicos, canais de influência que em breve seriam disputados pelo mundo inteiro. A porta se entreabriu, e um auxiliar entrou com um tablet, sem proferir palavra. Apenas um aceno, e a tela se acendeu. Diante do presidente, imagens ao vivo: Berlim em desordem, Paris paralisada, Washington em pânico, Londres perdida. Sistemas financeiros congelados, aeroportos sem comunicação, bancos desconectados. Nas telas, pessoas corriam sem rumo, tentando decifrar o que acontecia. Putin não piscou. Seu rosto, sereno, traía apenas um murmúrio, quase para si mesmo: eles queriam nos apagar da história. A história, agora, tem outro rumo. O auxiliar engoliu em seco antes de responder: tudo funciona sem falhas. Todos os canais, sob nosso comando. Nem tiveram tempo de reagir. Um sorriso discreto, não de triunfo, mas de quem finalmente fecha um jogo longo e estratégico. Ele se aproximou da mesa, traçou com o dedo uma linha no mapa, de Moscou a Bruxelas. Achavam que isto aqui era território deles. Agora, é apenas um espaço. Um espaço de ideias, pronto para ser preenchido. Erguendo os olhos para o assessor, completou: passamos tempo demais respondendo. Hoje, a iniciativa é nossa. Que tentem nos alcançar. Nos corredores, os guardas cochichavam. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Falava-se em um novo sistema cibernético, em uma moeda digital, em um repentino redirecionamento dos fluxos de informação. Ninguém imaginaria que, naquela noite, a Rússia não havia lançado mísseis, mas uma ideia. Uma rede que, em um instante, assumirá o controle dos dados, dos fluxos, da própria influência. Na sala ao lado, uma equipe monitorava a operação. Paredes cobertas de telas, códigos, gráficos. Em um dos monitores, uma mensagem piscava: estabilidade restaurada. Reconexão concluída. Putin entrou sem ruído. Sua presença silenciou as vozes. Funcionando? Perguntou. Sim, respondeu o analista-chefe. A Europa está paralisada. Os Estados Unidos, desorientados. Eles entendem que não foi um ataque, mas uma atualização. Tudo dentro da legalidade. Apenas mudamos o protocolo de acesso. Perfeito, disse o presidente. Que pense em ser um erro técnico. A história gosta de névoa. Ele sentou-se, pegou uma pasta. Na primeira página, lia-se: Projeto Reversão 3.0. Um dia, chamaram suas ações de reordenação mundial, comentou. Agora, é nossa vez. Sem discursos, sem alarde. Apenas ação. Lá fora, o amanhecer começava a despontar. A névoa sobre Moscou se dissipava, e as torres do Kremlin ganhavam tons dourados com os primeiros raios de sol. Dentro do gabinete, reinava uma calma calculada. Nenhuma voz alterada, nenhuma celebração. Tudo havia sido previsto até o último segundo. No corredor, um velho general, veterano dos tempos soviéticos, cruzou com ele. Parou, saudou e murmurou: Vladimir Vladimirovich, o senhor fez o que nem nós conseguimos. Putin respondeu, seco: não fiz nada. Apenas paramos de seguir as regras deles. Dirigiu-se à grande sala, onde a janela enquadrava uma Moscou envolta em uma quietude nova. O telefone tocou, mas ele ignorou.
Sabia que era Bruxelas ou Washington. Pouco importava. A secretária perguntou, hesitante, vamos anunciar algo ao mundo? Ele assentiu, deixem que passem algumas horas na incerteza. Que sintam o gosto de viver sem controle. Virou-se para a janela, observando a cidade que se estendia além do vidro. Seu reflexo era tranquilo, mas por trás dessa serenidade pulsava uma força forjada em décadas de lutas, derrotas, humilhações e ressurgimentos. A Rússia não havia empunhado armas, havia dominado a inteligência. Dentro do prédio, as luzes se acenderam novamente. Um sussurro percorreu os corredores, funcionou. Tudo está operando. Os olhares se cruzavam não com medo, mas com a consciência de que não presenciavam uma vitória qualquer, mas a virada de uma era. Putin permaneceu imóvel. Do lado de fora, o sol rompia as nuvens. Ele murmurou, quase para si, a história não se espera. Ela se escreve. A frase foi anotada pela secretária, sem que ela soubesse que registrava o início de um novo capítulo. Em poucas horas, o mundo acordaria para descobrir que tudo havia mudado. Bancos, mídia, política, comércio, tudo agora dependeria de um sistema cujo epicentro era Moscou. Não por tanques, nem por petróleo, nem por exércitos, mas pela informação. Pela verdade, reescrita em código. Quando as primeiras notícias sobre a falha global começaram a circular nas redes ocidentais, Putin já tomava chá em seu gabinete. Ouvia, atrás da parede, os ministros conversando em voz baixa. E em seu rosto, uma quase imperceptível curva nos lábios. Ele sabia, enquanto o Ocidente buscava culpados, a Rússia já ditava as novas regras. E ninguém teria tempo sequer para piscar. Bruxelas afundava em uma manhã cinzenta e úmida. Nuvens baixas pesavam sobre a cidade, e uma chuva fina caía, como se o próprio céu pressentisse o desconcerto. No Parlamento Europeu, o pânico era disfarçado sob máscaras de diplomacia. Passos apressados, telefones colados às orelhas, papéis amassados nas mãos. Em todas as telas, alertas vermelhos, sistemas offline, bolsas paralisadas. A Europa havia parado. No salão de assembleias, um burburinho tenso. Ministros, comissários, banqueiros discutiam, acusavam, buscavam respostas. Mas todos, no fundo, sabiam, embora nenhum ousasse dizer, aquilo não era um acidente. Era uma ação cirúrgica, meticulosa, irreparável. No painel central, uma mensagem: conexão falhou. Erro de acesso. O que significa o sem acesso? Perguntou a presidente da comissão, irritada. Controlamos todos os nós de comunicação, afirmou um assessor. Controlávamos, corrigiu um analista, em voz baixa. Agora, não mais. Alguém mencionou a Rússia. Outro, um ciberataque. Um terceiro, uma plataforma digital que surgira na calada da noite, substituindo todos os protocolos antigos sem que ninguém percebesse. Era incompreensível. De repente, toda a infraestrutura europeia dependia de um sistema registrado em Moscou. Não foi uma invasão, explicou um engenheiro de cabelos grises, chamado às pressas. Foi como se nos oferecessem um novo sistema operacional, e todos os dispositivos aceitassem a atualização automaticamente. Quem autorizou? Perguntou alguém. Nós mesmos, veio a resposta. Sem perceber. Um silêncio incômodo tomou conta da sala. Na tela, uma imagem apareceu. Uma frase em russo, traduzida por uma fonte mecânica: bem-vindos à nova realidade. Alguém gritou. Outro riu, nervoso. Mas o riso morreu rápido. O riso nervoso morreu no ar quando, no segundo monitor, surgiu uma transmissão ao vivo direto de Moscou. Putin estava atrás de um púlpito, com a bandeira nacional e o brasão da Rússia ao fundo. Na parte inferior da tela, uma única frase em letras brancas: mensagem ao mundo. O burburinho na sala cessou instantaneamente. Ministros, assessores, jornalistas, todos congelaram, como se o tempo tivesse parado. O presidente falava com uma calma perturbadora, sem ênfase, sem dramatismo, como se tudo aquilo fosse apenas o desenrolar natural de um plano escrito há décadas. Até ontem, vocês achavam que controlavam o futuro, disse, com uma pausada precisão. Hoje, apenas lembramos, o futuro não tem donos. Tem criadores.
Nenhuma menção a guerras, nenhuma ameaça, nenhuma justificativa. Apenas uma afirmação seca e irrefutável. Ele não se defendia. Ele explicava. E a explicação era devastadora. Por anos, observaram enquanto a história era reescrita sob seus olhos. Ensino-lhes democracia, liberdade, valores, mas esqueceram de perguntar quem segurava a caneta. Agora, simplesmente, viraram a página. Nos rostos dos líderes europeus, o espanto se transformou em horror puro. Não era um ataque. Era uma reprogramação. Tudo que sustentava o Ocidente e mercados, notícias, redes sociais, fluxos de dados, agora passava por um novo portal digital, cujas chaves estavam em Moscou. Um representante americano irrompeu na sala, conectando-se por videoconferência de Washington. Sua voz tremia, tensa, quase quebrada. Não conseguimos abrir os mercados. A Bolsa de Nova York está inacessível. Os servidores foram bloqueados por um novo protocolo. Ninguém sabe como ele funciona. A presidente da comissão olhou fixamente para a tela. O que isso significa, na sua opinião? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Até os mais céticos entenderam, não era uma crise. Era o nascer de uma era. O Ocidente nem piscou. Putin encerrou seu discurso com a mesma serenidade quase filosófica. Quando nos ensinam que a história tem um fim, sorrimos. Porque a Rússia é o lugar onde a história sempre recomeça. A transmissão se interrompeu. Na tela, restou apenas o brasão russo e uma data. O silêncio que se instalou era denso, como fumaça após uma explosão. Ninguém aplaudiu. Ninguém falou. Todos apenas encaravam as telas agora vazias, mas com a sensação visceral de que o mundo havia sido virado do avesso, não por dentro, mas por fora. Nos corredores, jornalistas tentavam, em vão, ligar para suas redações. Os telefones, mudos. A internet funcionava, mas de forma seletiva, através de uma nova interface onde todos os endereços começavam com o Russia Secure Domain. Um repórter murmurou, quase para si mesmo, eles não hackearam a rede. Eles reescreveram suas fundações. Nos bastidores, políticos sussurravam, é o fim do antigo sistema. É a sua Empire digital. Isso é impossível. Mas, no fundo, todos sabiam, nada é impossível quando se planeja não por anos, mas por décadas. Enquanto isso, em Berlim, fábricas pararam. Sistemas de atualização bloquearam o acesso a servidores. Em Paris, contas bancárias foram temporariamente congeladas até a verificação na nova estrutura. Em Londres, canais de notícias não conseguiram ir ao ar. Todas as transmissões, agora, passavam por servidores moscovitas. O mundo, em pânico, buscava culpados. Mas ninguém notou que as ruas ficaram mais silenciosas. Não havia ameaças, explosões, protestos. As pessoas apenas olhavam para as telas, testemunhando a própria estrutura da realidade sendo reconfigurada diante de seus olhos. À noite, o Parlamento Europeu se reuniu novamente. Todas as tentativas de restaurar o sistema antigo falharam. Um analista, então, resumiu o óbvio: não é guerra. É uma demonstração. Eles provaram que o controle sobre a informação é o poder. A presidente da comissão afundou na cadeira, exausta. Então eles reescreveram a história, sussurrou. E nós nem percebemos. Na tela, outra transmissão de Moscou piscou. Desta vez, apenas um logotipo, um mapamundi dourado, com a assinatura Projeto Stock. Abaixo, uma frase curta: o futuro pertence àqueles que sabem escrevê-lo. Jornalistas rabiscavam notas à mão. Ministros tentavam, sem sucesso, contato com embaixadas. Analistas vasculhavam o código da nova rede, mas todos já sabiam, a história havia tomado um novo rumo. Bruxelas mergulhou em um silêncio noturno. A chuva aumentou, e as gotas escorriam pelas janelas do Parlamento Europeu, como se lavassem os últimos vestígios do mundo antigo. Em um gabinete, um diplomata idoso disse ao colega: achávamos que segurávamos o mundo pela garganta. Descobrimos que era um laço em nosso próprio pescoço. Do outro lado da cidade, em um hotel onde jornalistas de todo o globo se aglomeravam, alguém murmurou: Putin não começou uma guerra. Ele a terminou, de outro jeito.
Na manhã seguinte, os jornais não circularam. Foram substituídos por notificações digitais, enviadas pela nova rede. Nelas, apenas algumas palavras.